Vamos combinar uma coisa? A gente sabe que a informação na equipe às vezes vira uma bagunça. Mas olha, hoje a gente vai resolver isso. Vamos dar uma olhada em 7 ferramentas open source incríveis para criar uma central de conhecimento, seja para o trabalho ou para aqueles projetos pessoais. Sabe aquela situação clássica? Você precisa daquele documento, daquele link, daquela resposta e nada. E aí começa aquela busca interminável em pastas, e-mails, conversas de chat, perdendo um tempo precioso. É uma frustração que, nossa, todo mundo já sentiu. Pois é, esse cenário tem até nome, viu? É o famoso caos da informação. E o problema não é só frustração, não. Isso custa caro. Pensa bem, a produtividade cai, os projetos atrasam, o suporte ao cliente fica prejudicado. A informação até existe, ela está lá em algum lugar, mas está perdida, inacessível bem na hora que a gente mais precisa dela. E a solução para todo esse caos? Bom, ela é mais simples do que parece. Uma base de conhecimento. Imagina só, uma espécie de biblioteca digital toda organizada para a equipe inteira. Uma fonte única e confiável para tudo. O resultado? É um salto gigantesco na eficiência. Pode acreditar. E agora vem a parte boa, a cereja do bolo. A gente vai focar em soluções que são open source. E o que isso quer dizer na prática? Duas coisas sensacionais. Primeiro, custo zero com licença. E segundo, controle total para personalizar a ferramenta do jeito que for preciso. É o melhor dos dois mundos, liberdade e economia. Beleza, então? Chega de papo e vamos ao que realmente interessa. Agora eu vou apresentar 7 ferramentas fantásticas que vão botar um ponto final nesse caos. Cada uma delas tem, digamos, um superpoder diferente. Então, vale a pena prestar atenção para ver qual delas se encaixa melhor no desafio de cada um, beleza? Para começar, o Wikijs. Pensa nele como a opção, sabe, moderna, elegante. A interface é super limpa, a busca é poderosa pra caramba e ele se integra com praticamente tudo, desde GitHub até Google Drive. É a escolha perfeita para equipes que querem poder sem abrir mão de uma experiência de usuário incrível. Na sequência, temos o Bookstack. O nome já entrega o conceito, né? Ele organiza o conhecimento como se fosse uma estante de livros. Se a equipe precisa de manuais ou documentação com uma hierarquia super clara de livros, capítulos e páginas, não tem opção melhor. É a organização na sua forma mais pura. Agora, o Doc+. Ele vem para resolver um problema bem específico, unificar a documentação técnica interna com a base de conhecimento que o cliente vê. Chega de ter informação duplicada ou desatualizada. É uma solução corporativa, bem robusta, pensada para colaboração e controle total das versões dos documentos. Para os fãs de simplicidade, apresento o DocWiki. O grande segredo dele? Ele não usa banco de dados. Tudo fica guardado em arquivos de texto simples. Isso quer dizer que ele é incrivelmente leve, fácil de instalar e, olha, praticamente não exige manutenção. É a definição de simplesmente funciona. Se a equipe curte a experiência de usar o Notion, o Outline vai parecer bem familiar. Ele tem aquela edição moderna de arrastar e soltar blocos e o mais importante, colaboração em tempo real. Várias pessoas podem editar o mesmo documento ao mesmo tempo, sem bagunça. Perfeito para equipes remotas e dinâmicas. Agora vamos falar de peso pesado. Se o desafio é gerenciar um volume assim gigantesco de informações, a resposta é MediaWiki. É isso mesmo, é o mesmíssimo software que roda a Wikipédia. Ele foi feito para escalar sem limites. É mais complexo? É, mas para grandes organizações ele é simplesmente imbatível. E para fechar, uma ferramenta que é quase mágica, o TiddlyWiki. Imagina uma wiki inteira, com tudo dentro, funcionando num único arquivo HTML. Dá para salvar num pendrive, mandar por e-mail, é um máximo de portabilidade, ideal para uma base de conhecimento pessoal ou para anotações rápidas. Ufa! Demos uma passada geral por todas elas, né? Essa tabela aqui ajuda a visualizar, a resumir os pontos fortes e para quem cada ferramenta é mais indicada. Mas agora, vamos inverter o jogo. Em vez de olhar para a ferramenta, vamos partir da nossa necessidade. Qual é o problema real a ser resolvido? É a partir daí que a gente vai encontrar a solução ideal. Porque, no fundo, a grande lição é essa. Não existe a melhor ferramenta e ponto final. O que existe é a melhor ferramenta para aquele contexto específico. Então vamos fazer isso agora? Analisar alguns cenários bem comuns para a gente achar o encaixe perfeito. Vamos lá, cenário 1. A equipe valoriza, acima de tudo, uma interface moderna, bonita e que facilite a colaboração. Se esse for o caso, duas opções se destacam bastante. Aqui, a decisão é um detalhe, mas que faz diferença.
Se o que se busca é um canivete suíço com muitas integrações e uma busca super robusta, a escolha é o WikiGS. Agora, se o dia a dia da equipe envolve várias pessoas editando o mesmo documento ao vivo, a fluidez da colaboração em tempo real do Outline é imbatível. Cenário número 2. A palavra de ordem é organização. A necessidade de uma estrutura rígida, quase militar, para documentar processos ou criar manuais técnicos. Um lugar onde cada informação tem o seu cantinho exato. Para esse cenário, nem precisa pensar muito. Bookstack é a resposta. A própria estrutura dele de livros e capítulos já impõe uma ordem desde o começo. E tem mais, ele vem com um editor visual super fácil de usar, do tipo o que você vê é o que você obtém, que facilita a vida de todo mundo, mesmo de quem não é da área técnica. Agora o cenário 3, que é o oposto completo, a busca por algo leve, simples, que não precise de um servidor potente nem de ficar dando manutenção o tempo todo. Aquela solução instala e esquece, sabe? Nesse território, DocWiki e TiddlyWiki são os reis. Pensa assim, DocWiki é ótimo para uma wiki simples e compartilhada num servidor. Já o TiddlyWiki é a sua wiki pessoal e portátil que vive num único arquivo e pode te acompanhar para qualquer lugar. Um é para colaboração simples, o outro para organização pessoal máxima. E chegamos ao cenário final, o gigante. Aqui a gente está falando de grandes empresas, projetos com milhares de páginas, onde escalabilidade, segurança e personalização não são um luxo, são uma necessidade básica. Para um desafio desse tamanho, só existe uma resposta: MediaWiki. É a mesma força que move a Wikipedia, projetado para crescer sem parar. A configuração inicial pode ser um desafio? Sim. Mas para projetos nessa escala, o poder e a flexibilidade que ele oferece, nossa, é de outra categoria. Bom, a gente já viu o problema e as possíveis soluções. A análise está feita. Mas, conhecimento parado não serve para nada. Ele só tem valor quando vira ação. A organização não vai acontecer num passe de mágica. Ela é uma construção, um passinho de cada vez. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Não precisa tentar consertar o mundo de uma vez. Pensa aí, qual seria o menor passo possível? Que pequena mudança na forma de organizar o conhecimento já poderia gerar um impacto gigante para a equipe, começando hoje mesmo?